Minha esposa quer que eu me desfaça da minha irmã depois que meus pais faleceram porque não quer crianças, mas agora está arrependida porque continuei minha vida depois do divórcio. Nunca pensei que uma única ligação telefônica pudesse mudar toda a minha vida em um único segundo, mas esta era uma dessas. Olá, era meio da tarde e eu estava terminando alguns números para um relatório trimestral quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido, os quais quase nunca atendo, mas algo dentro de mim disse para atender. Era um policial. Ele me perguntou se eu era o filho dos meus pais. Eu disse que sim, pensando que talvez fosse algo relacionado a uma apólice de seguro de um carro, mas então o tom dele mudou. Ele me disse que meus pais tinham estado envolvidos em um acidente grave, uma colisão na rodovia. O impacto foi bastante grande e eles não sobreviveram. Lembro que ouvia mais meu próprio coração do que as palavras dele. Ele mencionou algo sobre um guincho, sobre que estavam limpando a cena, e que minha irmã mais nova tinha sido levada sob custódia protetiva até que eu chegasse. Deixei tudo e saí do escritório. Deixei meu notebook e o carregador, nem sequer avisei meu chefe. Só entrei no carro e dirigi. Liguei para minha esposa, Lauren, da rodovia. Contei o que tinha acontecido, que meus pais tinham morrido, que Grace, minha irmã, estava sozinha na delegacia, tinha que ir buscá-la. Ela ficou em silêncio por um bom tempo e depois disse que sentia muito. Mal ouvi, disse que conversaríamos depois e desliguei antes que ela pudesse responder. Quando cheguei, Grace parecia destruída. Estava com os olhos vermelhos, o cabelo todo bagunçado e a voz rouca de tanto chorar. Só tinha 14 anos. Ainda usava aparelho nos dentes. Ainda dormia com o mesmo cachorrinho de pelúcia velho que tinha desde 7, e agora era órfã. Correu até mim e eu a abracei e não a soltei. Não disse nada, só deixei ela chorar em mim enquanto eu olhava para o chão. Há poucas coisas que te fariam chorar na vida, perder seus pais e ver sua irmã chorando por isso é uma delas. Assinei os papéis de custódia temporária naquela mesma noite. Me deram um breve prazo para apresentar o pedido de tutela legal. Não hesitei, já tinha tomado a decisão. Levei Grace para casa. Ela estava calada no banco do passageiro, abraçando sua mochila como se fosse um salva-vidas. Ela estava sentada no sofá quando entramos, de braços cruzados. Depois Grace deu um sorriso educado. Lauren mal assentiu e depois subiu as escadas sem dizer uma palavra. Supus que só estava processando. Naquela noite, preparei o jantar para Grace, macarrão com queijo do zero, a receita dos nossos pais. Não comeu muito, mas disse que gostou. Depois que ela foi dormir, me juntei a Lauren no quarto. Ela não tirou os olhos do livro. Disse a ela que ia solicitar a tutela completa de Grace, que não podia permitir que ela acabasse em um lar adotivo ou indo de casa em casa, que precisava de alguém que realmente se importasse com seu futuro. Lauren abaixou o livro devagar e me olhou como se eu tivesse dito que ia adotar um circo. Disse que precisávamos conversar e eu já podia sentir o que vinha. Me lembrou que tínhamos concordado durante anos que levaríamos uma vida sem filhos, não, nem mesmo teríamos animais de estimação, esse era o trato, essa era a vida que tínhamos construído. Me perguntou se eu lembrava dessas conversas. Disse que lembrava perfeitamente, mas que nunca imaginei que teríamos que repensar isso nessas circunstâncias. Expliquei de novo. Isso não se tratava de mudar de ideia, isso era uma tragédia e ela era minha irmã, não podia simplesmente abandoná-la. Além disso, não era uma criança pequena, era praticamente uma adolescente e exigiria muito menos cuidados. Lauren disse que entendia a dor,
mas que isso não me dava o direito de mudar as coisas nesse momento e que ela não estava de acordo. Disse que assumir a Grace não era só por causa do luto, era uma mudança de vida para todos, uma mudança permanente, que ela tinha construído sua identidade ao redor de nunca ser mãe. E agora eu estava forçando ela a assumir o papel que ela havia rejeitado desde o início. Disse que não mudaria nada para ela porque eu ia cuidar de tudo. Como disse, era uma adolescente, não é como se tivesse que trocar fralda ou dar mamadeira de madrugada. Ela me disse que não importava, que as coisas já estavam decididas. Perguntei se ela realmente estava sugerindo que mandássemos Grace para o sistema de adoção. Ela nem se abalou e disse que para isso existia o sistema, que ela ficaria bem, porque era exatamente para isso que existiam as políticas sociais. Perguntei se ela conseguiria dormir tranquila sabendo que abandonamos minha irmã. Lauren só disse que não ia se tornar mártir pela filha de outra pessoa. Respondi que eu não conseguiria ficar em paz sabendo que abandonei minha irmã mais nova. Nunca tinha soado tão fria, então isso me doeu e percebi naquele momento, talvez pela primeira vez no nosso casamento, que não éramos o mesmo tipo de pessoa. Não disse mais nada, só a senti sair do quarto. Pouco depois, fui ver como estava Grace. Ela estava encolhida debaixo do cobertor no sofá-cama do quarto de hóspedes, com os olhos bem abertos no escuro. Sentei com ela um tempo. Sussurrou que sentia falta da mamãe e do papai. Disse que eu também. O ruim disso tudo é que não pude processar minha perda, tenho outros problemas pela frente que são mais importantes que minha própria dor, mas prometi que não ia a lugar nenhum. Que vim aqui perguntar é se eu sou o vilão. Sei que mudar nossos planos de não ter filhos não me faz parecer o bonzinho, mas acho que a situação é diferente. Não estou pedindo para Lauren carregar um bebê 9 meses na barriga e depois passar pela dor do parto. É uma adolescente, pré-adolescente ou criança, algo que tenho que aprender, que tem sua independência. Nem estou pedindo que ela seja uma mãe para ela, só que possa ficar aqui. Acho que também seria válido que qualquer um dos dois pudesse mudar de ideia sobre ser pai, mesmo que esta situação não seja exatamente isso. É verdade que ambos concordamos, mas não porque concordamos temos que manter assim para o resto da vida. Acho que, pelo menos, deveríamos sentar para conversar ao invés de só fechar dizendo que não é não. Mas pergunto, sou o vilão? Atualização 1. Algumas coisas que têm acontecido. Lauren não mencionou Grace de jeito nenhum, nem sequer a cumprimentou. É uma menina que perdeu os pais e ela trata como se fosse uma planta. Acho que nem sequer se preocupou comigo ou como estou com tudo isso. Na manhã seguinte à minha postagem, ela se vestiu, preparou seu smoothie habitual e ficou olhando o celular no balcão enquanto eu servia cereal para Grace. Era como se ela tivesse treinado a si mesma para não reconhecer que minha irmã estava em casa. Grace baixou o tom para perguntar se podia sair para caminhar. Me ofereci para acompanhá-la, mas ela disse que preferia ter um momento sozinha. Assenti e disse que ela podia demorar o quanto quisesse. Assim que saiu, Lauren desligou a tela do telefone imediatamente, disse que queria conversar. Sentei em frente a ela e não perdeu nem um segundo. Disse que esse arranjo não funcionava para ela, que quanto mais tempo Grace ficasse aqui, mais difícil seria nos livrar dela e que eu precisava pensar com clareza antes de fazer algo permanente. Perguntei o que queria dizer com nos livrar. Falou como se Grace fosse algo que pudéssemos devolver para a loja porque não gostamos, que no máximo cobrariam uma taxa extra. Lauren repetiu que não queria filhos, que nunca quis filhos. Disse que passamos mais de uma década construindo uma vida sobre essa base e que agora eu estava destruindo tudo sem o consentimento dela.
Falei que isso não era sobre consentimento, era sobre decência humana básica. Grace e eu tínhamos acabado de perder nossos pais, ela não tinha ninguém. Perguntei se ela poderia ficar com uma pessoa que abandonaria a própria irmã numa situação dessas e ela respondeu que não se importava. Disse que para isso existe o sistema de adoção, que alguém acabaria cuidando, que isso não era nossa responsabilidade. Olhei diretamente nos olhos dela e perguntei se pensou em como Grace se sentiria sendo abandonada pela pouca família que lhe restava. Lauren disse que isso não era sobre Grace, era sobre nós, e que se eu a amava, se respeitava seus limites, perceberia o quanto tudo isso era injusto. Esse foi o momento em que soube que isso não ia melhorar, que Lauren não estava em negação, nem era por ser mãe, era porque se incomodava com outra pessoa na casa, casa que por sinal é bem grande para nós três. Ela achava que o conforto dela importava mais do que a sobrevivência de uma criança. Terminou a conversa dizendo que me dava alguns dias para resolver as coisas. Tivemos o funeral. Passei as noites seguintes tentando fingir que estava bem. Grace ficou no quarto de hóspedes e nunca pediu para vir para a sala onde Lauren assistia TV com fones de ouvido com cancelamento de ruído. Quando tentei falar com Lauren de novo, ela estava calma, calma demais. Disse que tinha pensado bem e que tinha uma solução. Me entregou uma lista de agências locais de adoção. Disse que já tinha falado com uma agência especializada em acolhimento para adolescentes e que poderiam colocar Grace em um lar já na próxima semana. Disse que ela estava louca. Ela manteve a postura e disse: "Você está me obrigando a algo que nunca aceitei. Se escolher ficar com ela, está escolhendo terminar este casamento e não vou ser a vilã por colocar um limite que sempre deixei claro." Naquele exato momento, decidi que não queria mais ser casado com ela. Não disse de imediato, só agradeci pela honestidade e disse que eu cuidaria de tudo. Ela provavelmente achou que eu estava desistindo, que tinha caído na real, mas não. Em vez disso, procurei um advogado, expliquei tudo e perguntei o quão rápido poderia entrar com o pedido. Ele disse que tão rápido quanto eu quisesse. Uns dias depois, voltei das compras e encontrei Lauren arrumando uma mala. Disse que iria para a casa da irmã até resolvermos essa bagunça. Falei que não tinha bagunça nenhuma para resolver, que eu estava pedindo divórcio. Ela ficou parada, com as mãos no zíper da mala. Disse que Grace não iria a lugar nenhum e eu também não. Lauren ficou pálida, depois vermelha, disse que eu estava cometendo um grande erro, jogando fora um casamento de anos por uma situação que nem era minha para resolver. Mas era meu problema sim, é minha irmã, não uma estranha. Se para ela não importava, tudo bem, talvez o que ela precisava fosse um marido sem irmã órfã. Se eu aceitasse abandonar minha irmã, nunca conseguiria viver com essa decisão e provavelmente a odiaria, e ela não ia aceitar minha irmã, então a melhor solução era seguir caminhos separados da forma mais amigável possível. Mas não foi o caso. Depois fui embora porque Grace me esperava no carro, tomando o smoothie que eu tinha preparado. Perguntou se estava tudo bem. Não quis mentir, então só disse que íamos fazer algumas mudanças em breve, mas também expliquei que não era culpa dela, o que é verdade, porque não é culpa dela o acidente, nem é culpa dela eu querer cuidar dela. Veremos o que acontece a partir daqui. Atualização 2. Olá! Grace e eu estamos nos adaptando bastante bem a essa nova dinâmica, ou pelo menos estamos, considerando tudo. Perdi meus pais e estou passando por um divórcio enquanto me torno um cuidador para minha irmã. Grace começou a ver a orientadora escolar uma vez por semana. Acho que é necessário. Bem, tudo isso é novo para mim e estou lendo muitos comentários sobre o que fazer, além de buscar os subs necessários.
Eu cozinho o café da manhã todas as manhãs, enquanto ela prepara algo nos fins de semana, às vezes só ovos mexidos e pão torrado. Comecei a aprender a fazer tranças no cabelo dela, muito mal por sinal. Um fim de semana visitamos a casa dos nossos pais para pegar algumas coisas dela, roupas e outros pertences. Ela trouxe uma foto de família bastante antiga, de quando era criança. Olá, de volta à nossa casa, que é minha casa desde antes de casar. O processo de divórcio não foi complicado, ela não se opôs a nada, não pediu pensão nem bens que não eram dela. Como disse, a ideia era fazer da forma mais amigável possível e que cada um seguisse seu caminho, agora que queremos coisas diferentes. Embora as coisas não estejam muito tranquilas nesse aspecto, ela contou as verdadeiras razões do nosso divórcio para outras pessoas e cada um tem sua opinião, uma opinião que, aliás, é bem ruim sobre ela. Tentou fazer controle de danos. Sei porque me mandou uma mensagem explicando que não estava emocionalmente preparada para criar uma criança e que as pessoas estavam distorcendo suas palavras. Respondi que não precisava me dar explicações. Uma noite, uns 2 meses depois de tudo, recebi uma ligação da irmã da Lauren. Amanda disse que não ligava para causar drama, só queria me contar algo. Parece que Lauren estava tentando mudar a narrativa dizendo às pessoas que eu a expulsei, que a surpreendi com o divórcio porque sempre tinha ressentido nosso acordo de não ter filhos. Amanda foi gentil com ela no início, mas finalmente explodiu depois de ouvir a versão na qual Lauren dizia que eu era manipulador por usar a situação de Grace como desculpa. Amanda disse que não devia mudar a história se não gosta que as pessoas saibam a verdade. Eu não tinha uma má opinião sobre ela pelo que aconteceu. As pessoas mudam, querem coisas diferentes e se divorciam. Isso é melhor do que ser infiel ou outras formas de terminar um casamento. Mas sim, me incomodava que tentasse me pintar como vilão, quando nem fui eu quem começou a contar por que nos divorciamos. Amanda hesitou antes de desligar e me disse: para o que precisar, se precisar de ajuda com Grace, eu não sou a Lauren, vou te ajudar no que precisar, obrigado. Agradeci, mas era irmã da Lauren e sabia que pedir ajuda traria mais drama. Na primavera, Grace começou a ir ao clube de arte depois da escola. Não me contou no início, só descobri quando vi manchas de carvão nas mangas dela. Quando perguntei, ela tirou um caderno de desenhos. Havia desenhos dos nossos pais, de mim, da nossa pequena cozinha, do cachorro de pelúcia que agora parecia quase majestoso, com sombras e olhos exagerados. Falei que era incrível. Aquela noite fomos tomar sorvete. Estava frio, mas ela insistiu. Disse que era algo que papai faria. Sentados em um banco do lado de fora, ela me disse: acho que nossos pais estariam orgulhosos de você por tudo que fez. Eu disse que espero que sim, mas me preocupa mais saber se você está. Ela me olhou como se eu tivesse dito algo completamente ridículo. Claro que sim, você é a única razão de eu estar bem. Teria preferido que não dissesse, me fez parecer ridículo chorando tomando sorvete. Atualização 3. Nesses meses desde o divórcio, tenho recebido mensagens da Lauren a cada 2 semanas, algumas educadas, outras escritas de forma estranha, e algumas quase condescendentes. Uma vez me perguntou se Grace ainda estava comigo, o que era óbvio. Não respondi a maioria. Um fim de semana tive que fazer compras e Grace quis ir junto. Normalmente ela odiava fazer compras, mas naquele dia queria escolher seus próprios lanches. Eu estava procurando não sei o que nos corredores até que alguém pigarreou. Virei e era Lauren. Parecia bem, perfeitamente arrumada. Grace me cumprimentou como se fôssemos conhecidos que não se viam há anos, depois comentou como a cidade era pequena. Grace levantou o olhar,
Reconheceu Lauren e desviou o olhar imediatamente. Lauren também não tentou cumprimentá-la ou falar com ela. Me pediu se podíamos conversar um segundo. Disse a Grace que a encontraria no caixa e ela não reclamou. Lauren suspirou e então começou com um pedido de desculpas, algo sobre o estresse que tinha naquela época, como se sentiu sobrecarregada pela morte repentina, a responsabilidade, as decisões. Não falei nada, só esperei ela chegar ao ponto. E chegou. Disse que tinha pensado muito, que sentia minha falta, sentia a falta do que tínhamos, e que talvez pudéssemos revisitar o que deu errado. Fiz uma pergunta simples: faria diferente agora? Ela hesitou, aquela pausa de um segundo me disse tudo. Depois disse que teria conduzido melhor a conversa. Não disse que teria aceitado Grace. Não disse que teria estado ao meu lado quando aconteceu a tragédia, só que teria achado uma forma mais educada de dizer que queria Grace fora de casa. Assenti, disse que não é aceitar Grace agora, só espera que eu a abandone e volte para você. Tentou dizer que todos cometemos erros, que talvez eu estivesse reagindo com muita emoção, mas lembrei que isso não foi um comentário impulsivo ou uma briga pontual, foi uma decisão, uma forma de ver o mundo. Ela viu uma adolescente de luto e decidiu que seu próprio conforto era mais importante do que a vida inteira de alguém que acabava de ser destruído. Nem sequer foi comigo ao funeral dos meus pais. Então me disse que esperava que eu percebesse que estava deixando minhas emoções ofuscarem anos de amor, mas o amor também é uma emoção, então na verdade queria dizer que meus sentimentos por outras pessoas, como meus pais ou minha irmã, deveriam ser reprimidos só para que eu a amasse e a mais ninguém. Disse para ela ter um bom dia e fui encontrar Grace. Grace me esperava com algumas coisas que tinha escolhido. Quando me perguntou o que Lauren queria, simplesmente disse que queria colocar a conversa em dia. Grace assentiu e não perguntou mais. O curioso é que as tentativas de Lauren de voltar foram, do seu próprio jeito torto, um presente, esclareceram tudo, reforçaram que seguir em frente não era apenas necessário, era saudável. E acabou que a aparição dela provocou mais interesse do que eu esperava. Uns dias depois, recebi outra mensagem da Amanda, irmã da Lauren. Ela me disse que Lauren vinha reclamando que eu a envergonhei em público, o que não é verdade, porque quase não havia gente no local. Amanda me disse que não sabia como explicar para a irmã que a gente não controla como os outros reagem quando você mostra o pior de si, só tem que encarar. Também me contou que Lauren estava começando a perceber que as pessoas já não engoliam mais sua versão da história. Tentou se reconectar com os antigos amigos, só para descobrir que a maioria se afastou silenciosamente. Parece que alguns perguntaram para Amanda se era verdade que Lauren disse que o sistema de adoção era suficiente. Quando Amanda respondeu que sim, não teve mais debate. Lauren achava que o mundo a perdoaria com o tempo, que diriam que era complicado ou que só estava sendo honesta com seus limites. Mas a verdade é que não há nada complicado em abandonar quem precisa, e nada admirável em ser tão centrado em si mesmo que não consegue ceder nem um centímetro para outra pessoa. Atualização 4. Quase faz um ano desde a última vez que publiquei. Embora as pessoas digam que o tempo cura tudo, ainda penso nos meus pais e isso ainda dói. Acho que é a primeira vez que falo sobre como me sinto em relação a eles nessas postagens. Sempre foquei na ex-esposa ou na minha irmã. Minha irmã, que aliás está muito bem, obrigado a quem perguntou por ela nos comentários da última atualização. Quer dizer, como pode estar uma garota depois de perder os pais, mas ela está bem. Nada do que aconteceu afetou gravemente suas notas ou suas relações, ela é a mesma de sempre. Gostaria de dizer que é porque fiz um bom trabalho cuidando dela,
mas não seria totalmente verdade. É porque ela é uma garota muito forte. A orientadora escolar, junto com a terapeuta recomendada, fizeram um ótimo trabalho. Também deram ferramentas positivas para ela atravessar esse processo. Não é que ela não sinta falta dos pais ou não fique mal, mas não canalizou isso de forma negativa. Na verdade, fizemos algo especial no aniversário da morte deles e ficou tudo bem. Tenho algumas notícias sobre minha ex-esposa. Cruzei com a irmã dela outro dia na rua e ela me contou um pouco. O destino é curioso, porque agora ela está saindo com um pai solteiro. Nem fiquei ofendido, embora ache irônico. Se ela está feliz nesse relacionamento e essa pessoa dá o que ela precisa, tudo bem, não guardo rancor por ela não querer ficar comigo quando precisei cuidar da minha irmã. A vida é curta demais para guardar esse tipo de coisa. Cada um seguiu sua vida, e isso mostra que o divórcio não foi uma ideia tão ruim assim, afinal. Eu também estou namorando alguém que não vê problema em eu ter cuidado da Grace. A vida continua. Atualização 5. Não tenho uma grande atualização para contar, mas sim algo que tem a ver com minha história e que acho que deveria compartilhar aqui. Lauren, minha ex-esposa, me sugeriu tomar um café um dia que nos encontramos por acaso. Eu não tinha muito para fazer, agora que Grace foi para a universidade faz alguns meses. Sobre isso, tivemos sorte de nossos pais terem deixado dinheiro para nós, sempre foram pessoas responsáveis com finanças. Se não fosse assim, nunca teria conseguido economizar em tão poucos anos para que Grace pudesse continuar os estudos. Conversamos um pouco sobre a vida. Hoje contei sobre meu novo relacionamento, que agora é muito mais sério do que da última vez que publiquei algo. Ela também me contou sobre um breve relacionamento que teve com um homem com filho. Rimos um pouco disso. Depois ela disse que terminou esse relacionamento porque nunca conseguiu se apaixonar por esse homem e terminaram antes de ficar sério. Mas depois me perguntou se, talvez, se eu não estivesse com outra pessoa, haveria alguma chance entre nós. Disse que agora está solteira, que já não está fechada à ideia de filhos e que sempre me amou. Não acho que ela tenha se importado de verdade com minha irmã em tudo isso, porque nunca fez as contas de que Grace já é adulta agora e talvez nem mora mais comigo. Não sei se ela alguma vez soube a idade dela ou se esqueceu. Respondi que não, que essa história ficou no passado. Depois fui embora porque o clima ficou meio estranho. Não voltei a saber dela, nem teria aceitado o café se soubesse quais eram as intenções. Achei que ela ainda estivesse em um relacionamento e só queria uma conversa casual entre velhos conhecidos, colocando o papo em dia. Mas bem, essa é minha atualização para todos vocês.